Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Saia do Rascunho com Fernanda Toqueto, sempre com o objetivo de hackear o mindset, a performance de pessoas que fazem acontecer, que quebram paradigmas e que estão se destacando no Brasil e no mundo pelos seus feitos, pelas suas realizações. Hoje eu trouxe um convidado aqui, que eu tenho a oportunidade, Matheus Gomes, de conviver com ele no nosso grupo de empreendedores liderado pelo mestre Joel J. Eu confesso para a audiência que eu fiquei muito intrigada quando sentei na mesa no último encontro, olhei para ele, ele começou a falar um pouquinho sobre o que ele fazia. Distante da minha área de atuação, mas muito próximo à tecnologia, esse cara vem revolucionando o mercado em várias frentes e segmentos. Mas nada melhor, eu vou pedir para que você, Matheus, se apresente e conte um pouquinho aqui da trajetória desse empresário que está ocupando aí recorde com suas empresas no Brasil. Seja bem-vindo! Bom, vamos lá. Muito obrigado o convite. Muito bom estar aqui com vocês. E vamos compartilhar, né? Eu comecei com 9 anos de idade. Acho que foi a primeira ponta de entrar um pouquinho na tecnologia quando meu pai recebeu em casa uma revista da Adobe. E lá tinha um curso do Dreamweaver de como fazer site. Eu tinha 9 anos, era muito doido, porque eu era uma criança que eu gostava de entender por que as coisas funcionavam, como que funcionava. Eu perguntava muito, ia atrás. Desmontava coisa, quebrava, e tentava montar de novo. Às vezes conseguia, às vezes não conseguia, era bem legal. E eu peguei essa revista que tinha um CD, coloquei no computador, comecei a ler a revista, comecei a ver o conteúdo do CD e aprendi a fazer site. Com 9 anos? Com 9 anos. E comecei a aprofundar um pouco mais nessa parte de tecnologia, comecei a estudar um pouco de programação. Eu fui avançando. E com 15 anos, eu já tinha me aprofundado um pouco mais na parte de programação avançada. E eu tinha bastante vontade de trabalhar numa empresa grande de tecnologia disruptiva, como o Google, por exemplo, né? Mas eu não tinha muito acesso a isso. Em questão da minha cidade, não tinha a empresa, né? O Google hoje aqui no Brasil tem São Paulo e tem Belo Horizonte. E fiz o que dava para fazer, né? Uhum. Busquei algumas empresas de tecnologia. Eu comecei a trabalhar, até antes da faculdade, numa empresa de tecnologia. Fiquei por bem pouco tempo. Eu comecei a empreender porque as coisas que eu queria fazer, eu me sentia muito preso onde eu estava. E eu não conseguia achar um lugar que me dava abertura para fazer o que eu queria fazer. Eu queria buscar coisas novas, disruptivas. Eu comecei a empreender. Foi com 18 anos, meu primeiro CNPJ. E eu fui avançando. Pouco tempo, eu me juntei com outra pessoa de mercado, que já tinha um tempo gigante de mercado na cidade. Aí a gente começou... Aí nessa empresa eu desenvolvia site e sistema. Eu me juntei com outra pessoa e a gente começou a entregar serviço de publicidade. Porque já era uma pessoa experiente na parte de publicidade digital. E a gente juntou, né? Então a gente fazia a parte publicitária e também entregava site e sistema para as empresas. A gente unia isso. E da mesma forma eu comecei a me sentir preso. Era coisa que eu não conseguia escalar. É muito difícil você conseguir escalar um serviço publicitário. Ainda mais porque puxa a parte criativa, né? E com isso, eu conheci outra pessoa que era de Campo Grande, estava em Cuiabá, que mexia com a parte de software sob escala. Ele desenvolvia robôs para consultas processuais nos tribunais. A gente se juntou e a gente focou nessa operação. A gente até abriu a nossa sede, passou a ficar em Floripa. A gente até levou a equipe para Floripa, foi bem legal. E nisso daí, a gente chegou a mapear 160 sites de tribunais, porque assim, tem algumas capitais que tem mais de um site de tribunal, né? Então, ao total, dava 160 tribunais no Brasil todo, que a gente chegou a mapear esses tribunais, criando robôs que consultavam esses tribunais. Então, a gente vendia esse software para empresas de tecnologia que fazia software para advogado. Aí era um modelo de negócio B2B. E nisso daí permitia uma escala. E isso aconteceu, tudo isso que eu contei agora foi um resumo grande, porque aconteceu entre 2016 e 2019. Essa trajetória de alto impacto. Isso. E eu comecei a não... Eu vou ter que te perguntar. Pode falar, que idade tu tem?
Aqui vai todas as 26 perguntas. anos. 26 anos, ok. Fiz 26 há alguns meses. Fiz em abril. Uhum. E nessa época, né? Era dos meus 18 anos até meus 23 anos, eu acho. Alguma coisa assim. Muita coisa aconteceu nesse meio tempo. Muita coisa mesmo. Casei, tive filho. Eu casei com 20 para 21 anos. Aí tive filho um ano depois. Foi mais ou menos esse tempo. E no final de 2019, eu acabei me desligando dessa empresa. Minhas ideias não estavam batendo com um dos sócios, né, que eu tinha na empresa. E foi muito doido porque foi um dia de noite que eu cheguei, estava muito estressado, já vinha de um tempo assim, e eu acabei que me desliguei. Sem pegar nada da empresa, saí sem nada. Eu comecei um negócio novo. Em 2019. Isso, no final de 2019. Comecei um negócio novo do mercado digital, não conhecia muito bem a questão de infoproduto. Comecei com o Rafael e o Lucas. O Rafael Gomes e o Lucas Machado, que é conhecido, né, hoje como Lucas Schilt. Inclusive, a gente acabou de quebrar um recorde mundial. A primeira pessoa do mundo a assistir os 64 jogos. Tô louca pra gravar um conteúdo com ele, pra ele contar como foi essa experiência de assistir 64 Eu presenciei isso aí, foi uma coisa muito doida. Muito doida. É uma rotina... absurda. Assim, não, é difícil passar em palavras como que é essa rotina, né? Você tá... Primeiro que uma viagem já cansa. Uma viagem no teu país. Né? Às vezes eu tiro férias com a minha família, sei lá, fico 10 dias, 11 dias. Cara, no 10º dia eu já tô doido pra voltar pra casa, eu tô morto, cansado. Cansado assim, né? Você tira férias pra relaxar, mas cansado no sentido de sair da rotina. Agora imagina você passar mais de 30 dias fora do teu país, uma cultura totalmente diferente, uma comida totalmente diferente, tudo diferente. Ainda mais com uma rotina de você ter que ver 64 jogos. E são 64 jogos em menos de 30 dias. É muito doido isso, né? É muito doido. É uma parada muito, muito insana. Eu queria entender o que vocês criaram no mundo do futebol. Depois tu conta pra gente. Vou contar. Conta, chegar né? nessa parte. Tá. Assim, respondendo agora, mas eu vou contar. Mas a gente criou a maior autoridade que tem hoje na parte do futebol. Não sendo um jogador, né? No caso, a maior autoridade de conteúdo esportivo. Que hoje é o Lucas Schilt, mas a gente vai chegar nessa parte. Tu chega lá depois. Então volta pra 2019. Encheu o saco, estressado, soltou tudo. Soltei tudo, comecei um negócio novo com o Rafael e com o Lucas. E eu peguei toda a experiência que eu tinha na parte de publicidade, na parte de tecnologia, como empresário, né, conhecendo a parte um pouco do jurídico, um pouco do contábil. Comecei atrás e estruturei um negócio com eles. A gente começou esse negócio e a gente fez o primeiro lançamento em janeiro de 2020. A gente começou a vender, que era um material, era um curso do Lucas, ensinando a galera a fazer apostas com futebol nas casas de aposta. E a gente sempre tratou isso com muito profissionalismo, né? O futebol, numa casa de aposta, a gente vê mais como investimento esportivo do que aposta, porque não é simplesmente uma aposta como um cassino, que você tem uma chance, você pega um dado e joga, né? Vou resumir, né? O cassino tem várias modalidades, mas a questão de sorte, você pega um dado, joga, você tem a chance, uma porcentagem que saiu alguma coisa, né? Mas é uma chance. E no futebol, você tem duas maneiras. Ou você conta com a sorte, você chega lá e faz uma aposta qualquer, ou você estuda e vê o que está acontecendo e você faz a operação, né? Até porque no mundo do futebol, cada time tem seu valor, cada jogador tem seu valor. Não é uma aposta isso, né? É baseado no todo o resultado que ele teve na carreira dele. Baseado em dados. Eu já tinha experiência com essa parte de dados também, né? Em puxar dados, analisar dados. E a gente juntou tudo isso. E a gente começou a construir a autoridade do Lucas nesse mercado. E, em paralelo, a gente começou a estruturar um negócio e não um produto. E lembrando para o pessoal que está assistindo, hoje você está fazendo o quê? Investir em um produto ou um negócio? Isso é muito diferente, né? Produto é muito a curto prazo. Quando você constrói um negócio, é muito mais caro. Assim, coloca muito mais energia, é muito mais difícil.
mas é a longo prazo. Uhum. É a questão de investimento e visão que você tem. E uma coisa muito legal que eu fiz, eu também sugiro qualquer pessoa que tem um negócio hoje, ou às vezes acha que tem um negócio, mas tem só um produto, refletir um pouco sobre isso, mas pega a tua empresa, coloca todo mundo numa mesa, igual essa daqui. Uma mesa Olha aí, quadrada. pega a dica, começa a anotar aí, gente. Coloca todo mundo numa mesa dessa daqui, pega um post-it desse, de qualquer cor, dá para cada pessoa da mesa. Se você tiver 5 colaboradores, 10, 200 colaboradores, pega um papelzinho desse e dá para cada um. E pede para ele escrever um post-it desse, poucas palavras, o que é a empresa que ele está trabalhando. Porque muitas das vezes, se você pegar essa mesma galera e perguntar o que é a Netflix, o que é o Uber, o que é o Google, essas pessoas vão falar a mesma coisa. Ah, o Netflix, uma plataforma de streaming, um streaming de vídeo, né, que vai ser a mesma coisa. Mas muitas das vezes, sobre a tua empresa, as pessoas vão escrever coisas diferentes. E às vezes a gente não para ver isso, né? E quando a gente começou o nosso negócio, na primeira semana, eu peguei o papel, coloquei e falei, galera, vamos escrever o que é a empresa. E cada um tinha escrito uma coisa diferente. Falei, olha, a gente não tá alinhado, a gente tem que alinhar. Obviamente que o alinhamento é feito entre os sócios e depois passado para a equipe. Então tem que ter uma visão, né? Tem que ter um objetivo, tem que ter um destino. E se a gente fez esse alinhamento, a gente sempre construiu um negócio. E a gente foi crescendo, crescendo. Fui muito doido porque eu fui fazer um cálculo de um ano depois, de 2020. Porque assim, a gente começou no final de 2019. A empresa, na verdade, a gente começou a se juntar, a conversar no final de 2019. A empresa começou em 2020. Na pandemia. Isso, em janeiro de 2020. Inclusive, meu primeiro filho, Noah, ele nasceu em 2020. Em janeiro de 2020. E eu tenho foto na sala de parto dele nascendo e um print da mesma data abrindo a conta. CNPJ. Abrindo a conta da empresa, o CNPJ. Toda essa explosão, todo esse crescimento, aconteceu nesses 2 anos. Eu quero saber o que foi crucial para que isso acontecesse, mas antes eu quero te contar um negócio. O Guilherme já deu 2 dicas aqui pra gente. E nós temos uma artista aqui na sala, que é a Juliana, e ela está transformando as tuas dicas num mapa mental de aprendizados aí para quem está acompanhando a gente nesse podcast. Então, ao finalizar, você vai na descrição, baixa esse mapa mental que vai ter todas as dicas que esse empresário, essa pessoa disruptiva, está compartilhando aqui com a gente nesse episódio. Isso, só para deixar já aí uma curiosidade para quem está nos acompanhando. Então, bora lá, conta um pouquinho mais sobre isso. Assim, o que foi crucial, Matheus, para essa transformação, para essa conexão? Vocês eram amigos? Como vocês se conheceram? Eu não conheci o Lucas, mas o Rafael, pouca gente sabe. É legal quando a galera descobre, mas o Rafael é meu irmão. E a sua cara, você não sabia, né? Sério? Não sabia. Poucas pessoas sabem. Não é porque a gente não gosta que a galera não sabe que a gente é irmão, mas é porque a gente não fala. Não chega a apresentar, é meu irmão. Como a gente é sócio hoje, a gente apresenta, é meu sócio. E depois a galera fica sabendo, né? Que ele é meu irmão. Então eu conheci o Rafael dentro de casa. Meu pai e minha mãe apresentou ele pra mim, porque é meu irmão. Muito bom. E ele conheceu o Lucas no decorrer da carreira dele. E depois a gente acabou se juntando. Ah, muito bem. E trabalhar com o irmão, ser sócio do irmão, qual é o caminho para fazer acontecer? Já é uma coisa mais particular minha, né? E acaba que aconteceu que dele também. A gente nunca juntou essa questão familiar e profissional. A gente sempre foi profissional. Então, eu sempre fui muito, muito frio e objetivo nas coisas. Então, E é muito doido isso, porque a galera até estranha às vezes, né? Eu posso estar numa reunião de negócio e, sei lá, tô fazendo um negócio contigo, alguma coisa. E a gente tem alguma discussão, algum desentendimento sobre algum ponto específico. E eu posso ter uma discussão contigo, só que, beleza, foi em relação ao negócio. Mas não vai mudar nada em relação a uma relação pessoal. Você consegue separar isso, muito bem. Isso. Uhum. Tanto é que a gente já chegou a discutir, meio que, assim, né, se for ilustrar, meio que brigar, só que eu brigar entre aspas, né, uma discussão, e beleza, acabou esse ponto, depois a gente chega lá, conversa de boa.
Consegue administrar. Uhum. Então, E vocês todos moram em Cuiabá? Não. Eu moro em Cuiabá, o Lucas e o Rafael estão morando em São Paulo. O Rafael tá voltando a ficar mais um pouco em Cuiabá e o Lucas tá indo pro Rio de Janeiro. Uhum, certo. E aí, então, da primeira empresa foram surgindo outras frentes, né? Isso. Outros negócios, outros movimentos. Tu já quer contar pra gente o que foi surgindo a partir disso? Vamos lá. Em um pouco menos de um ano, eu fui fazer as contas, né? De 2020 para 2021, a gente tinha crescido, acho que uns 8.000%. Foi uma coisa muito doida, assim, né? A gente saiu de 5 colaboradores para 100. Depois a gente saiu de 100 para 200. E como foi fazer isso tudo? Teve a dor do crescimento, da gestão? Conta um pouco para nós administrar esse boom da noite para o dia, se poderia dizer assim, né, no teu caso. Sim, foi uma coisa muito doida. Foi um crescimento muito rápido. E não é fácil, né? A galera acha que quando vê uma pessoa bem-sucedida, né, tudo é um processo de construção. É uma frase legal, né? É uma frase óbvia, mas quando você parar para pensar, tudo é um processo de construção. Quando você está fazendo um negócio, está construindo, você tem que saber o que você está construindo. Você tem que saber o que está acontecendo, por que está acontecendo, quem está fazendo. E quando você tem uma visão dessa, você começa a encaixar os pontos, né? Então, assim, processos, pessoas, a gente sempre... Essa é uma ponta muito minha. O Rafael e o Lucas é muito mais na parte a parte comercial, a parte publicitária, a parte de imagem. Só que essa parte como organização, acho que a questão de organização da palavra organização duas, né? A de organização quanto negócio, né? Quanto uma organização. E a organização quanto organizar. Ou seja, organizar a organização. Uhum. Eu sempre fiquei ligado a isso, porque eu conseguia ver, meio que entender se não organizasse isso ia dar ruim. Ia ficar ponta solta, a questão de pessoas, porque uma coisa é você administrar 5 pessoas, outra coisa é você administrar 200 pessoas. E você ter a condição de fazer isso, de delegar pessoas para fazer isso, é muito complexo. Porque uma pessoa que faz alguma coisa errada, às vezes pode refletir em mais 20, 30, 50. Quando reflete nisso, vai refletir no restante. Uhum. Então, é muito doido fazer isso acontecer. A gente sofreu muito. E continua sofrendo. Mas na questão de sofrer, é até difícil saber usar as palavras certas, né? Para conseguir passar a mensagem certa. Mas é questão de sofrer, de quanto mais você fica preocupado com uma ponta, às vezes você não dá atenção para outra. Mas quando você se preocupa com outra ponta, tem a outra que você tem que ir lá e fazer essa gestão. Uma empresa grande de 10 mil... Vou fazer uma comparação, né? Uma empresa grande de 10 mil colaboradores, de 20 mil colaboradores, o empresário, ou o conjunto de empresários, eles não tomam decisão por feeling. Por que eles tomam decisão? Por dados. Então, a gente sempre se preocupou, a gente tem até setor de growth na empresa, a ter dados para poder tomar decisão. E uma empresa pequena, quando a gente tinha 5 colaboradores, 10 colaboradores, 20 colaboradores, era muito fácil tomar decisão por feeling, né? Uhum. Tipo, não precisava de dados para você poder analisar. Então, a grande virada aí foi ter os dados para tomar as decisões com base nos dados, na medida que o preparar. crescimento... Então, são dados, são pessoas, porque você precisa de boas pessoas para estruturar a condição da tua empresa para ter bons dados, né? Dados íntegros. Até quando a gente fala de dados, né? É interessante até as pessoas saberem a diferença, né? De, por exemplo, Big Data e BI. Uma empresa hoje que toma as decisões, ela toma decisão baseada em quê? Em BI. A parte de Business Intelligence. E o BI, de onde que vem? De onde que vem os dados do BI? Ele vem da tua empresa. E de onde que vem os dados de um Big Data? Por que serve um Big Data, né? Os dados do Big Data, ele vem de fora, são dados externos. É quando você toma uma decisão baseado em outros fatores. Como, por exemplo, ilustrar algumas coisas aqui. É você tomar a decisão de... Você tem um plantio de soja, você tem uma fazenda de soja.
Você vai tomar decisão baseado na parte política, baseado na parte de tempo, baseado na questão do Big Data, né? O Big Data, ele tem, acho que são 5 Vs, que é a questão de variedade, velocidade, volume, veracidade, de dados verídicos, né? Isso é uma coisa... Então, quanto maior a tua empresa, mais ela vai caminhar por esse dado. E eu vou até falar um pouquinho do que a gente usa um pouquinho desses dados para também tomada de decisão. Nos nossos produtos, mas hoje nos nossos negócios, a gente alimenta o nosso BI, as métricas, para tomada de decisão, né? E a gente toma decisão com base em Big Data para o futebol. A gente puxa dados da internet do mercado para tomada de decisão nas informações que a gente leva para o mercado. Matheus, qual é o teu jeito de liderar? Mostrando, dando exemplo. Dando exemplo. Eu gosto bastante de fazer isso. O teu time é todo presencial? Tem pessoas... Grande parte do time é presencial. Mas tem gente pelo mundo todo. E fica lá em Cuiabá? Fica em Cuiabá. Cuiabá. Mas a gente tem gente até fora do país, né? A gente tem equipe em Lima, no Peru. A gente tem equipe em quase todos os estados do Brasil. Mas a maior parte é lá. A maior parte é Cuiabá. E que competências, que soft skills são essenciais para trabalhar no grupo de vocês, nessas 3 empresas, que depois você vai falar um pouquinho mais das outras, mas para entrar no grupo, assim, o que vocês valorizam, o que é essencial, além do conhecimento técnico? Sim, a gente contrata caráter para depois treinar comportamento, a própria competência da pessoa, né? Então, não que a gente vai contratar uma pessoa que não tem competência técnica, né? Mas a gente dá preferência por contratar caráter. A gente busca pessoas, o grupo busca pessoas com uma cultura de empreender, né? Não é questão de empreender por CPJ, mas uma cultura de empreender é quando a pessoa sabe e tem na mente dela que ela não está lá só fazendo o que foi pedido para ela fazer, né? Só fazendo aquela mesma coisa todos os dias. Ela está lá para ser disruptiva também. Eu gosto bastante de observar o sentido em palavras, né? Uma cultura que as pessoas no Brasil têm é falar, eu ganho tanto. Tem uma frase que eu gosto bastante sobre falar sobre isso. Que é normal todo mundo, né? Chegar, ó, quanto que você ganha? Ah, eu ganho 5 mil, ganho 1.000, ganho 10 mil, ganho 100 mil. Cara, tu não ganha nada. Quem ganha... E eu tive até uma experiência, quando eu estava falando sobre isso com um sócio meu, de outra empresa, que é o Leandro, uma empresa de tecnologia, ele falou que nos Estados Unidos, quando ele estava fazendo uma imersão lá, ele estava estudando algumas coisas específicas de tecnologia, ele chegou pro americano, tava trocando ideia, ele falou, eu ganho tanto. O americano foi e corrigiu ele, falou, cara, peraí, você não ganha nada. Quem ganha é criança e mendigo. Criança ganha mesada e mendigo ganha esmola. Você faz. E quando uma pessoa para entender que ela não ganha nada, mas ela faz, muda muito o jogo. Porque a condição de ganhar tá ligada à sorte. Isso é muito forte. Forte. É uma frase boba, mas quando você para, a gente podia ficar 1 hora falando sobre isso. Não é verdade? Se a gente fosse começar a comentar sobre isso, buscar exemplo, a gente ia ficar 1 hora falando sobre isso. Eu vou tentar resumir o máximo possível. Já é óbvio, mas a condição de ganhar é uma condição de sorte. Então, se uma pessoa ganha 5 mil por mês e ela quer ganhar 10, ela não vai saber, ela não vai puxar na mente dela como ela vai fazer para ganhar 10. Porque realmente não tem como. Porque ganhar tá ligado à sorte. Então, não tem como uma pessoa de 5 para 10 falando, pô, eu vou fazer tal coisa. Não, porque é sorte. Agora, quando uma pessoa para e pensa que ela não ganha 5, mas ela faz 5, ela vai ter que achar uma condição de fazer 10. Então, isso muda muito. É doido, né? Mindset é tudo, né? Ele muda o jogo. Ele muda o jogo. Eu fiquei me perguntando como você mede caráter. Tem um setor de RH nosso que já tem toda a preparação. A gente investe no pessoal, né? Em questão de conteúdo, de imersão, de ir em outras cidades, fazer curso e etc. Quem seleciona as pessoas. Para selecionar, fazer entrevista
e fazer contratação. Uhum. Porque eu acredito que sim, a gente pode treinar para conhecer o comportamento das pessoas, né? O corpo fala, as nossas experiências revelam, mas muito a gente pega na convivência, Sim, né? sim. No dia a dia, na jornada. Mas vocês deixam claro que isso é um dos principais pontos para estar na jornada com vocês. Isso Uhum. mesmo. E a filosofia é do time crescer todo junto com o grupo. Isso. Muito bom, muito bom. Fiquei pensando como eles medem caráter. Sim, a gente faz boas entrevistas, mas... Nem sempre a Assim- gente acerta, né? Aham. É uma questão de você trabalhar com probabilidade. A gente busca ao máximo acertar. Mas muitas das vezes, uma pessoa que é contratada não se encaixa no perfil da empresa e tá tudo bem. Tá tudo certo, né? Uhum. Dentro do escopo, você falou de recursos humanos, né? Pessoas. Eu sou a defensora, né? No desenvolvimento humano, no mindset. Eu acredito que o que transforma os resultados são os comportamentos, né? A atitude é o que você acabou de colocar. A empresa, ela investe no desenvolvimento das pessoas. Vocês têm isso como A gente investe muito. primordial. Sim, sim. Essa parte de como você vê a inteligência emocional, o autoconhecimento, tudo que envolve o liderar, o comunicar, o se posicionar, a transparência radical, os princípios que Ray Dalio nos coloca na mesa como essenciais. Vocês reservam tempo para treinar o time, as pessoas nas soft skills, além do técnico? Com certeza. A gente tem psicólogo aí na empresa que faz one-on-one. Não é uma questão de psicólogo que faz um trabalho em grupo. A gente tem trabalho em grupo, a gente tem dinâmicas em grupo com setores. As pessoas, os colaboradores, eles recebem feedback one-on-one dos gestores, do RH, eles têm sessões com a psicóloga da empresa. Uhum. E fora o investimento que a gente faz na capacitação do time. Então, assim, tem muito investimento com o time. A gente investe muito nisso. Eu acho que é um diferencial incrível, né? Quando a gente, de fato, compreende isso, né? Sim. Que o comportamento transforma. A gente escala a empresa, né? Questão de escala. A gente escala com processos e com pessoas. Então, a gente precisa investir em processo e precisa investir em pessoas também. Uhum, muito Cada um tem sua bom, importância. muito bom. Me conta uma coisa, o que te motiva? Eu quero voltar lá para as tuas empresas, que eu quero entender um pouquinho mais. Mas o que te motiva? O que faz você levantar todo dia e tocar toda essa operação, esses desafios que eu imagino que, assim como outros empresários, faz parte da rotina de quem se propõe a fazer algo disruptivo, né? Falamos do futebol até agora. Até na tua pergunta já respondeu. Desafio. Desafio. Eu gosto bastante de desafio. Eu gosto de coisa nova. Eu gosto de fazer coisas novas. Viver experiências novas. Tanto é que ano passado, eu vi um amigo meu postando... Vou até fugir um pouquinho do assunto, mas para voltar nessa parte, que eu acho que você vai ficar surpresa. Tem um amigo meu que eu vi ele postando sobre um curso que ia ter na cidade de paraquedismo. Aí eu falei, cara, que massa, eu vou fazer. Aí eu nunca tinha pulado de paraquedas, eu tinha, na verdade, nem pulado, né? Quem é paraquedista vai me matar por essa frase, é saltado, você não pula, você salta de paraquedas. Vamos lá. Eu já tinha saltado de parapente, outras coisas que eu tinha feito, outros esportes até radicais, mas paraquedas eu não tinha saltado ainda. E eu fui. Como que você tem noção como que funciona um curso de paraquedas? Não. Para você ser um paraquedista, ter a carteira, você vai, se inscreve, beleza, assina os termos lá. E aí, são 2 dias de aula, 2 dias de aula na apostila, que você vê lá os problemas que pode dar, né? Não é nem problema, as merdas que pode dar, que pode acontecer no ar. E são 11 ou 12 coisas que pode acontecer, o paraquedas enrolar, não abrir, são um monte de coisa. E aí, depois desses 2 dias, no terceiro dia, você vai para o aeroporto. Eu acordei acho que 5 da manhã para chegar lá umas 5h30, 6 horas. Você vai para o aeroporto, faz uns testes na hora, de selagem, que são os movimentos específicos para você saltar. E aí, tu entra no avião e você salta sozinho. Sozinho? Sozinho, desde o primeiro. É assim que funciona. Coragem, hein? Coragem. Foi muito doido isso daí, essa experiência. Não sei se vou querer essa experiência aí. Nos 4 primeiros níveis, são 2 instrutores que saltam junto contigo.
mas junto não é no mesmo paraquedas, que saltam junto ao mesmo tempo, que eles ficam perto para se o aluno tiver algum problema, eles fazem a manobra, mas a única coisa que eles podem fazer é abrir o teu paraquedas, não pode fazer mais nada além disso. E lá no ar, você tem que traçar a rota de pouso, de navegação, você faz a rota de navegação para você saber voando, já no percurso. Porque a cada acho que são 5 segundos que passam, são 1000 pés que você cai, e quando você abre o paraquedas, você tem que fazer, são 4 níveis de pontos que você traça no ar para você conseguir fazer o pouso. E o que passou na tua cabeça nesse momento, quando você estava lá traçando a rota? Os 5 primeiros saltos que eu fiz, eu não pensei em nada além do que eu tinha que fazer em relação a traçar a rota, né? Porque eu não tive tempo para curtir a navegação e nem tempo para saber o que eu tava fazendo lá. Tipo, pô, sou maluco. Eu só tive tempo de, cara, você tem um reloginho que mostra a altitude que você tá. E aí, ó, eu tô tanto, tem que fazer tal coisa. Aí você traça e você vai navegando e depois você pousa. Não deu tempo de curtir. Não, aí depois do 5º salto eu já consegui ficar mais tranquilo e curtir. Eu acho que é como tudo na vida, né? Quando a gente entra num negócio, quando a gente faz algo diferente, quando a gente se propõe a fazer uma entrega, entra de cabeça, tu acaba muitas vezes não curtindo, mas extremamente... O foco, né? Eu acho que essa é a grande questão. Que bacana. O que está te desafiando hoje? 19 de dezembro de 2022. O desafio de hoje... Pode contar? Tá sendo grande, pode contar. Tá sendo grande. O desafio de hoje são vários. Tá sendo escalar um projeto que a gente fez o lançamento agora. Inclusive, a gente aproveitou a Copa do Mundo para lançar, que é o Rei Score. É um aplicativo de análise e probabilidade de futebol. Na verdade, é um aplicativo que mostra todos os jogos que estão acontecendo no mundo em tempo real. Também a gente entrega dados analíticos e a gente está escalando ele no mundo todo, né? A gente bateu top 1 no lançamento na App Store de aplicativos de esporte. E durante a Copa, foi muito doido, porque a gente ficou em top 2, a gente ficou só atrás da FIFA. Meu Deus. Então, assim, a gente passou, no comecinho da Copa, a gente já tinha passado de 200 mil usuários, nem sei quanto que tá hoje, e tá crescendo muito rápido. Então, assim, o desafio tá sendo gerir tudo isso. Tem equipe técnica. A equipe técnica, o líder do time é um engenheiro de software do Google, que eu conheci em Londres. Tem uma equipe em Lima, que a gente pegou essa equipe pro projeto. Fora toda a equipe que tem, né, do grupo. Essa equipe técnica mais avançada. Está sendo escalar isso a nível mundo, tanto na parte de negociação com empresas que anunciam lá dentro, na parte de escala com o time, a nível de negócio, a parte jurídica disso. É muita coisa que envolve, né? Essa seria a segunda empresa que tu tá acabando de me apresentar. Essa foi a última que a gente abriu, mais recente. A mais recente. Mais recente. Então a primeira, ela treina, ela desenvolve as pessoas para saberem apostar. Isso. É isso. Isso. Essa é um aplicativo que mostra como está o esporte no mundo. Isso. É isso? Isso. Que revela dados. Isso. Se eu quiser baixar agora o aplicativo, eu posso baixar? Tem algum custo para baixar? Não, é de graça. Não, é de graça. Eu só vou poder acompanhar todos os esportes ou futebol? Futebol Isso. No mundo. Isso. E ele traz dados que me ajudam também nas apostas. Isso. Uma coisa... complementa a outra. Complementa a outra. Isso. E se retroalimenta. Isso mesmo. Entendi. E a outra empresa, né, que ficou no meio dessas duas, é a Compayz. Quando a gente começou a soltar conteúdo no mercado digital, criar infoproduto voltado para futebol, como eu sou da parte técnica, eu sou desenvolvedor, eu sou arquiteto de software, eu comecei a desenvolver soluções para escalar essa empresa, para escalar os produtos. Então, nisso daí, eu comecei a pegar algumas soluções que já tinha no mercado e eu via elas como soluções limitadas, né? Porque, assim, a gente tinha uma plataforma que você ia conseguir fazer a venda. Aí tinha outra plataforma que você ia conseguir colocar o curso. Tinha outra plataforma, outro sistema que você ia conseguir fazer um funil de tal coisa. E era tudo solto, né? Eu comecei a criar soluções integradas para se comunicar e que tinham soluções específicas porque a gente precisava.
E a gente começou a desenvolver essas coisas para escalar nosso produto, né? Aí comecei a criar automações para entrada do fluxo do buyer, facilitar o disparo de mensagem para os funis, facilitar o suporte, a área de membros integrada e todas essas soluções desenvolvidas internamente. E o mercado começou a pedir, né? A gente começou a... Eu ia te perguntar, e foi para o mercado isso ou não atendeu só a empresa de vocês? Isso, aí, como estava se limitando ao que eu fazia, eu não conseguia tempo, né, para pegar e desenvolver uma coisa mais complexa e completa para escalar para o mercado. Então a gente validou na empresa, depois botei o time para validar isso e escalar no mercado. Que aí, no caso, nasceu a Compayz. A Compayz. Por exemplo, quem está nos ouvindo, né? Que tipo de negócio pode contratar a tua empresa? Me explica um pouco mais. Eu, Fernanda, o cara que está nos assistindo aí, como você pode ajudar a gente a escalar os nossos negócios? Vamos lá. A Compayz, ela nasceu com o propósito de ser essencial para quem vende na internet. É bastante forte, né? Ela é uma infraestrutura de escala com soluções, ferramentas para quem vende na internet. Produto e serviço, qualquer um dos dois. Isso, produto e serviço. Então, hoje, a gente tem área de membros, a gente tem uma parte que faz integração com funis, a gente tem criador de página lá dentro e outras soluções. A empresa, a gente vai estar colocando ela no mercado, que hoje está em beta. A gente está colocando no mercado com força em março de 2023, com mais soluções. Com a parte de funil para WhatsApp, funil para Telegram e outras soluções que a gente está planejando. Então, assim, a gente está fechando soluções para quem vende na internet. Que precisa de um site, precisa de um funil, que precisa de uma automação com WhatsApp para a parte de venda, para a parte de suporte. Então, a gente está fazendo isso daí, para nos atender e, consequentemente, atender o mercado. Essa que promete... A gente vai ser um unicórnio. Vai ser unicórnio. Vai ser unicórnio. Uhum. A tua determinação, o teu foco, assim, é impressionante, né? Os motivos para fazer acontecer. Como que você mantém tudo isso, assim, nessa potência, nessa energia, nessa... Então, quanto mais você treina a tua mente, quanto mais desafios você pega, mais resiliente você fica. Né? Tudo é treinável. O estresse é treinável. É só você pegar Por exemplo, você pegar uma pessoa... Eu vou dar 2 exemplos. Primeiro, eu vou pegar uma pessoa sedentária. Você pegar uma pessoa sedentária e pedir para ela caminhar, sei lá, 2 horas, o que vai acontecer? Ela vai ficar o dia cheio de dor, não vai? Vai. Talvez nem chegue lá. Nem consiga caminhar as 2 horas. Só que tem gente hoje que consegue correr por 4 horas. Bom, sei lá, um profissional de super alta performance, né? Só que esse cara que tá sedentário e ele vai, do nada, fazer uma caminhada, nem corrida, de 2 horas, ele vai ficar com dor nas costas, dor no joelho, vai cair imunidade, vai acordar pode até gripado, ficar doente, passar mal, se lesionar. Então, se uma pessoa hoje chegar e, do nada, eu vou empreender, e o cara começa a trabalhar 16 horas por dia, vai dar ruim. Só que se você pegar essa mesma pessoa e ela começar caminhando 15 minutos, sei lá, em 2 semanas ela vai estar caminhando 2 horas. E, 2 semanas é bem pouco tempo, né? Uhum. É a mesma coisa para qualquer coisa na vida. Você tem que ter uma constância. Nessa constância você começa a aumentar aquilo que você está fazendo, o estresse, né? E também existe pico de estresse. Uma coisa que eu já falei pro time, que é muito... Para quem já ouviu isso, vai estar sendo repetitivo, mas para quem não ouviu, pode ser abrir a mente, né? Quando você está numa estrada, dirigindo, já viajou? Já pegou estrada? Uhum. Não sei se você gosta. Adoro dirigir. E o que você faz quando você vai ultrapassar um carro manual? Você diminui a marcha. Sei lá, você está a 120 por hora de 6ª marcha. Você precisa ultrapassar. Você não vai só acelerar. Você vai colocar na 5ª marcha, na 4ª marcha, na 3ª marcha. É verdade? Um carro automático, ele faz isso automaticamente. Ele faz isso. Você pisa, ele diminui a marcha e aumenta a rotação. O que isso acontece? Gera um estresse no carro, não gera?
Você está com uma rotação a 8.000 RPM. Se você andar com o teu carro a 8.000 RPM, o que vai acontecer? Ele vai ter uma vida útil menor. Ele vai estragar mais fácil, né? O carro vai ficar o tempo todo estressado. Na vida é a mesma coisa. A gente pode, muito bem, ficar de boa. Você não precisa ultrapassar ninguém para você chegar no destino, não é verdade? Você pode ficar lá atrás. Só que quando você ultrapassa. A própria palavra já disse. E na vida é a mesma coisa. Você pode ficar lá de boa, a 4.000, 3.000 RPM e ficar tranquilo. E se tu quiser ultrapassar 20 pessoas, né, 20 carros, o que você faz? Você coloca uma marcha mais lenta, gera um estresse e ultrapassa. Só que depois que você ultrapassa, o que você vai fazer? Você vai voltar para aquela tua marcha maior e ficar de boa. Na vida é assim. Você vai gerar um pico de estresse, só que é temporário. Você vai gerar aquele pico de estresse, trabalhar 16 horas por dia, durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, que seja 1 ano. Mas depois você vai desacelerar. E depois vai vir um pico novo. Só que quando vier esse pico novo, você vai estar acostumado já. Vai precisar de mais intensidade para te estressar. Então tudo é treinável. Né? Diferente de um carro, um corpo humano ele tem essa capacidade. É só você pegar uma questão do esporte. Né? Uma questão de uma atividade física. Então isso é para tudo. Então isso que eu gosto de fazer, que eu me vejo fazendo sempre, é me estressando e eu consigo ver, isso é fato, que quanto mais estresse eu gero para mim, mais acostumado eu fico com ele. Então coisas maiores vão ser necessárias para precisar me estressar. E não estressar na questão de me deixar nervoso, mas estressar de buscar um limite naquilo que eu tô preparado para fazer, né? Interessante. Eu fiquei pensando, enquanto tu falava, em 2 coisas. A primeira, como é que é a tua rotina? Assim, como é que é teu dia? Como é que é da hora que tu acorda, da hora que tu vai dormir? Dá aí um spoiler pra nós. Eu não tenho uma rotina fixa, né? De, tipo, ó, todo dia eu acordo, tal horário, vou dormir tal horário. Óbvio que eu não tenho uma rotina bagunçada. Eu gosto de acordar cedo, fazer atividade física, ir na academia. E eu vou pro trabalho, checo a minha agenda, faço um alinhamento com a minha assessora. E depois eu começo o dia de atividades, né? Minhas atividades são divididas em 2 pontos. Coisas que eu pauto e coisas que eu executo. Então, o que eu pauto é o que eu realmente pauto para a equipe, para as coisas que precisa fazer, e as coisas que eu tenho para executar. E aí, no caso, tem dia que eu fico até mais tarde no trabalho, e tem dia que eu saio mais cedo, né? E tem uma frase que eu uso bastante, que eu gosto muito dela, que sempre eu tô postando no Instagram. Todo dia é segunda-feira. O que ela significa, né? Eu gosto até de explicar, porque tem gente que entende, tem gente que leva pro outro lado. Não é que... Porque assim, o que as pessoas menos gostam, mais reclamam? Da segunda-feira. E por isso eu gosto de explorar, falar todo dia é segunda-feira. A segunda-feira, as pessoas veem ela como um dia chato de trabalho, que tá acabando no final de semana e começando a segunda-feira. Mas, por que eu falo todo dia é segunda-feira? Porque segunda-feira eu posso estar trabalhando como eu posso estar na praia. E no domingo também eu posso estar trabalhando, mas eu posso estar na praia. Então, poder construir uma rotina, montar uma rotina e decidir o que eu vou fazer por conta do que eu tenho que entregar é muito mais importante do que só ter um dia útil, né? Porque assim, se tem dia útil, tem dia inútil também? Por que domingo e sábado precisa ser um dia inútil, sabe? E por que precisa ter essas crenças limitantes, esses tabus, assim? Por que você não pode simplesmente saber o que você tem para entregar, o que você tem para fazer e fazer e se organizar em cima disso? Então, eu gosto muito de explorar isso, né? De quebrar um pouco. Nós falamos de rotina, você falou, né, das formas como você conduz. Eu gostei dessa. Eu executo e eu pauto. Pauto e executo. Pauto e executo. A família, a esposa, 2 filhos. 2 filhos, né? São o 2 Noah bebês. E o Zion. Praticamente, 2 Isso. bebês. O Noah vai fazer 3 anos, agora no começo do ano que vem, e o Zion vai fazer 1 ano. E como a tua esposa vê todos esses movimentos, esse cara que se desafia, que quebra paradigmas,
que se expõe? Então, hoje ela entende, né? Hoje não é questão de entender falta de tempo. Até porque isso eu tenho organizado dentro de casa, eu consigo ter tempo para a família. Só que nem sempre foi assim. Passou por um processo de construção. Eu estava falando um pouco antes sobre isso. E não é São fácil. fases, São né? fases. E não é fácil de entender isso. Porque a nossa visão, ela é limitante. Ela é limitante para aquilo que a gente faz e para aquilo que a gente já vivenciou. E quando eu estava trabalhando na rotina que eu estava tendo, minha esposa não estava tendo, ela estava tendo outra rotina. Eu estava numa bolha, ela estava em outra bolha. Eu estava nessa bolha da rotina do trabalho estressante, de estar, sei lá, 16, 18 horas no trabalho, e ela com a rotina em casa. Então, ela não conseguia entender, ela não conseguia visualizar. E tá tudo certo, tá tudo bem. Tinha discussões, tinha desentendimento, óbvio que tinha, como qualquer pessoa. E para algumas pessoas isso pode ser mais fácil, outras pessoas pode ser mais difícil. Como vocês lidaram com isso? Com posicionamento, né? Não é com falta de respeito ou como ignorância, é com posicionamento. Cheguei para ele e falei que ela já me conheceu dessa forma. Falei o que eu queria fazer, o que eu queria construir, o que eu estava fazendo e construindo, né? Não só o que eu queria, mas o que eu estava fazendo, o que eu estava construindo. E que uma hora ia acontecer, né? Não é uma questão de receita de bolo, de ter daqui 30 minutos tá pronto. Tem um objetivo que você quer chegar, né? O destino que você quer chegar e aquele caminho que você vai percorrer. Então eu coloquei para ela diálogo, transparência, isso, diálogo, comunicação. Transparência, comunicação. Que assim, falando parece que é muito fácil, né? É difícil. Eu gosto de colocar isso na mesa, porque pessoas que fazem acontecer, elas não são só o trabalho, elas tem o eu consigo Tem muito aí no mesmas, trabalho. Tem o eu com a família, né, que está dentro da minha metodologia, no livro Destrave Sua Vida e Saia do Rascunho, e eu com a minha carreira, né? Como diz o Joel, não inverta a ordem, mas às vezes, por alguns momentos, a ordem se inverte para que algumas etapas do caminho sejam avançadas, né? E o quanto é importante, eu sempre digo, criar as próprias regras, alinhar dentro de casa para poder sair e fazer o que tem que ser feito, porque não tem nada que trave mais do que você não estar de bem com você mesmo e com os teus para fazer o que tem que ser. Sabe uma frase que consegue ajudar a lidar com isso? São duas palavras. Importante e urgente. Olha que legal. O teu trabalho sempre vai ser mais urgente. E a tua família sempre vai ser mais importante. Muito legal, né? Olha só, pega essa, dá um print aqui e marca @Mateus Gomes, @Fernanda Toqueto dessa frase. Repete de novo. O teu trabalho sempre vai ser mais urgente e a tua família sempre vai ser mais importante. É sobre isso. É curto, simples e forte. Porque assim, agora vamos explicar isso daí para quem ainda não entendeu. Por que o teu trabalho vai ser mais urgente? Quando eu falo sempre vai ser, é 99% das vezes, né? Porque assim, não é todo dia que você precisa correr com a tua família para o hospital. E dificilmente isso vai acontecer. Tomara que não aconteça nunca. Mas pode acontecer do seu filho cair, se machucar, sei lá, bater a testa, cortar o braço. Você vai ter que fazer o quê? Parar tudo que você tá fazendo, você nem vai pensar, pegar a tua família e acompanhar no hospital. Isso é uma questão urgente. Só que isso acontece poucas vezes. Só que no teu trabalho, toda hora tem uma coisa urgente para lidar. Ainda mais uma questão de quando você tá crescendo, expandindo. Só que a tua família sempre vai ser mais importante. Isso é óbvio, né? Só que o óbvio tem que ser dito. E você conseguir lidar com o urgente e o importante é complexo. Igual eu falei, né? Isso vai ajudar a explicar um pouco, só que não vai te dar uma resposta, uma receita pronta, né? Então, quando você aprende a lidar com o urgente e o importante, as coisas começam a caminhar melhor. E nessa caminhada, o medo foi mais aliado ou mais trava na tua jornada? E medo do quê? Então, é até difícil falar sobre medo, porque eu sempre fui uma pessoa que eu nunca tive medo. Nunca me preocupei com isso. Julgamento? Sempre ignorei. Crítica? Também. De perder? E tive muito. E de perder? Perder o quê? Pessoas, coisas, medo de perder. Também
Eu tô tentando lembrar de alguma coisa, mas eu nunca tive. Eu sempre fiquei focado no objetivo, onde eu queria chegar. Uhum. Você nunca deixou ele te avançar, porque o medo tem os dois lados, né? O lado que trava e o lado que impulsiona também, Aham. né? É que assim, as pessoas, elas não são reconhecidas pelo esforço. Tem outra frase legal. As pessoas são reconhecidas pelo resultado e é isso, acabou. Não tem outra. Algumas frases, né, que eu vou falar, são frases fortes, que eu não uso com rancor, eu uso pra incentivar as pessoas. Frases que meu pai e minha mãe me falaram. Meu pai falava que eu só sabia dormir mexendo no computador, porque eu ficava bastante tempo no computador, só que eu não ficava fazendo coisas fúteis, ficava buscando, pesquisando, entendendo. Pra ele, não tinha rotina de estar em casa, não via isso. Então, um dia ele falou, pô, sabe dormir e ficar no computador? E minha mãe, ela me falou que eu era muito sonhador, que eu queria dar passo maior que a perna. Uhum. Então, eu já entendia que eu não tinha resultado na época e o meu esforço não valia de nada. E um dia eu ia ter resultado. Eu ia ser reconhecido por causa disso. E a vida é assim. Uhum. Então é isso. Não tem nada além disso. Uhum. Então, pra quem tá recebendo crítica da mãe, do pai, da esposa, do tio, da tia, cara, transforma tá tudo numa beleza. oportunidade, Isso é né? uma oportunidade. Uhum. Porque assim, as pessoas que me criticavam, e eu não falo com uma arrogância ou falando mal da pessoa, eu tô falando pra... Eu sei que tem muita gente que vai se identificar com isso. E às vezes vai estar quase desistindo e usar isso como uma alavanca. As pessoas que me criticavam, elas não tinham resultado. Elas não estavam onde eu queria estar. Então é óbvio que elas iam me criticar. Porque pra elas, era uma coisa que não fazia sentido nenhum. Pra elas eu era louco. Uhum. Por quê? Elas nunca fariam aquilo que eu estava fazendo. E nunca se colocariam naquele risco que eu estava me colocando. E pro teu perfil, essa crítica é o desafio que você precisa, Sim. né? Para provar para você mesmo e para o outro que você é capaz, né? Eu chamo isso. Crie pitbulls. Isso é criar pitbulls. Coloca atrás da pessoa e ela só voa, né? É isso mesmo. E a gente eu falo muito nos meus treinos, né, de mindset, de performance, do poder das crenças, daquilo que a gente acredita, para nos impulsionar ou para nos manter aprisionados, né, a um resultado. Uhum. Crenças em relação a poder, a merecimento, a crescimento, né, a transformação. As crenças, você aprendeu a lidar com elas? Você identificou alguma crença limitante na jornada? Como foi isso para você? Então, porque eu imagino que estar nesse mundo, né? É recente. Você é a pessoa que está aqui na minha frente. Cara, Fer, eu fiz no curto espaço de tempo, mas comecei com 9 anos. Não vamos esquecer isso, né? O que aconteceu da noite para o dia foi uma construção que iniciou lá com o DVD. É que não é que a empresa começou no final de 2019, né? Foi um conjunto de empresas que eu abri, que eu fechei, que eu comecei. Que não é que eu fechei porque eu não... Eu fechei porque eu queria um desafio novo, eu queria uma coisa nova. Onde eu cheguei com elas, eu não estava mais interessado em continuar, eu queria coisas maiores. Então, é um processo de construção, né? Onde eu fui construindo, aprendendo, tendo resultado e construindo coisas novas. E a questão de crença, eu sempre tirei toda a crença limitante de tudo na minha vida. Como? É até difícil falar, eu preciso pensar um pouco. Eu acho que eu nunca tive, né? Essa questão de tirar, eu nunca tive uma crença limitante. Eu sempre falei, até uma coisa que faz isso ser verdade, uma coisa que eu falo para a equipe, eu falo sempre no Instagram, que o limite, ele não existe. O limite, ele é o limite que a gente quer que ele seja. Pode até parecer um pouco confuso, né? Mas o limite, ele não existe. Uhum. O limite... ele tá até onde a gente se coloca para ele. Tipo, se o cara acha que o limite dele é trabalhar um tempo específico, então esse é o limite dele. Se ele acha que o limite dele é ganhar, né? Ganhar, fazer o que ele faz no mês, esse é o limite dele. Então, eu sempre coloquei para mim que eu não tenho limite.
E isso foi o que eu fiz acontecer. O que é sucesso para ti? Acho que o sucesso é você saber lidar com os resultados que você tem. Oh, fala mais. O resultado ele é relativo, né? Quando alguém fala, pô, tal pessoa tem resultado, né? O que você imagina na hora? O cara, sei lá, deve ser muito rico. Acho que a primeira coisa que vem na cabeça. Mas o sucesso, o resultado, ele é relativo àquilo que a pessoa executa. Então, quando uma pessoa executa determinada tarefa, ela vai ter um resultado. Quando a pessoa sabe lidar com esse resultado, ela entende por que ela teve esse resultado, ela consegue projetar outros resultados. Então, quando você sabe lidar com o seu resultado, você começa a subir degraus novos e avançar. Então, eu acredito que eu sei lidar com o resultado que eu tenho e projetar coisas novas. E lidar com o sucesso, você teve... Como foi para você, assim, quando você começou a ocupar espaços... Quando foi o teu day one? Você lembra, assim, o que você estava pensando, o que estava acontecendo, o que você estava sentindo? Teve um dia que você disse, hoje é a hora H, assim, tá virando o jogo. Teve. Subindo de fase, assim, tu sentiu? Então, teve e não teve. Por quê? Hoje, com o resultado que eu tenho, e eu já conversei com meus sócios algumas vezes isso, a gente é doido, cara. Porque hoje, com o resultado que a gente tem, a gente conseguia estar aposentado já. Com o valor que a nossa empresa fatura ao mês... Pode falar isso? Não, pode falar. Pode falar? Pode falar. A gente fatura na média dos 10 milhões mês. Mês? Isso. Uhum. Então, com o resultado que a gente tem, a gente já poderia estar aposentado. A gente já poderia ter colocado isso numa renda fixa. Cara, cada um tá tirando, recebendo, fazendo passivamente 6 dígitos por mês, cada pessoa. Então, com a somatória do que a gente tem em caixa, o que a gente tem. Então, assim, saber lidar com esse resultado e construir coisas novas, igual na Copa agora. A gente fez um investimento em menos de 30 dias em mais de 10 milhões. Com todo o movimento que a gente fez. E investimento é um projeto de longo prazo. A gente não teve um retorno imediato. Então, saber alocar capital, investir em projeto, investir em pessoas, lidar com isso, projetar isso, é uma coisa que nos coloca em desafios novos, né? Então, assim, na tua pergunta, alguns anos atrás, né, eu já tinha visto que, poxa, cara, olha tudo isso que aconteceu, olha o resultado que eu tive, tipo, o que está acontecendo, as coisas novas que estão vindo. E, ao mesmo tempo que dava esse boom, né, de informação do que eu estava vendo, também vinha outro boom de desafios novos e responsabilidades do que tinha que entregar também, né? Com centenas de pessoas que estavam lá na tua empresa e negócios que precisavam de resultado e que precisavam ter coisas que precisavam ser feitas. Uhum. É muita informação, né? É muita coisa acontecendo. Então, você lida com tranquilidade com o sucesso, com Sim. esse crescimento, com essa transformação. Fama, segurança, como é que você vê isso? Como você administra isso? Então, hoje, tem pessoas que me reconhecem, né? Tem pessoas que às vezes pedem para tirar foto, que sabem quem eu sou. Dos sócios, de mim, do Lucas e do Rafael, eu sou o que menos aparece na mídia. O Lucas, óbvio, que é o primeiro. Ele é a referência, ele é a imagem da empresa, ele é a marca da empresa, né? O nome dele é uma marca da empresa, do grupo. Então, hoje, ainda mais depois da Copa, hoje os stories dele batem mais de 500 mil de visualizações. É muita coisa. Hoje, em qualquer lugar que ele vai, as pessoas reconhecem ele. Uhum. Então, tem a parte de investimento em segurança pra gente. O Rafael acaba ficando meio termo, né, entre eu e o Lucas. E comecei há pouco tempo a fazer um trabalho da minha imagem para ter um posicionamento, né, para gerar conteúdo a respeito das coisas que eu faço, para levar para as pessoas, né? Isso daí. Mas é saber que existe uma responsabilidade em cima disso, né? As pessoas estão te reconhecendo, não só porque você tem, às vezes, um carro legal, uma casa legal,
mas porque você tem resultado e as pessoas querem acompanhar isso, né? Então é saber levar esse conteúdo. É saber levar essa informação da forma certa. Então você administra, para você é fácil de administrar tudo isso. Você acha que o impacto na tua segurança... Fácil não é, mas já tá dentro do... Já tá administrado, né? Tem uma certa complexidade nisso daí, mas já tá administrado. Sabe que enquanto você falava, eu ficava pensando, né? Você disse assim, a marca, o principal negócio está na marca pessoal, né? Do Lucas. Você vê isso como uma fragilidade em algum momento no negócio? Porque eu fiquei olhando para Fernanda Toccheto, né? Eu também sou a marca principal no meu negócio. Como você enxerga isso? Então, com certeza, tem uma fragilidade em cima disso. Com toda certeza. Tudo na vida tem ônus e bônus, né? Pessoas se conectam com pessoas. Então, quando você tem um negócio que tem uma marca, o que vai acontecer? Que um negócio tem uma marca, é uma pessoa. A conexão é muito mais forte. Né? Só que, se você ficar doente, o teu negócio não fica doente, mas fica. Por quê? As pessoas da tua empresa não vão ficar. Só que como a tua empresa é você, cara, as pessoas vão parar de te ver, as pessoas, né? Você vai quebrar um pouco isso. Então é delicado. Né? É delicado construir isso. Só que você tem que ver isso também como um negócio. Fazer a tua marca ser passada para as pessoas sem você. Isso é um processo de construção a longo prazo. Né? Então, assim, é delicado, só que ao mesmo tempo é muito forte. Tem os dois lados. Tem os dois lados. Tem que estar sempre muito atento, lados, né? Muito atento. Tudo vai ter os dois lados sempre. Muito bem. Eu fiquei pensando também aonde você se inspira, onde você estuda, onde você modela. Quem são as principais referências para você em marketing, empreendedorismo, negócios? Uma pessoa que eu gosto bastante é o Steve Jobs. Tem uma coisa que ele falou, tem até um filme sobre isso, o Connecting the Dots. São conectando os pontos. Eu uso muito isso na minha vida, de ver, porque eu fui ver esse conteúdo depois de eu ter feito isso, de conectar os pontos. Eu me considero um profissional T-shaped. O que é um profissional T-shaped? É aquele profissional em T. É um T, imagina um T. Aquela barra de cima do T são seus conhecimentos mais rasos. Eu tenho muito conhecimento e muita coisa. A própria logo do Betzord, que é um produto nosso, foi eu que fiz. Tem uma equipe de comunicação gigante, mas eu acabei fazendo. Tem várias coisas na empresa, na parte de suporte, na parte de imagem, na parte de copy, na parte de produto, que eu coloquei a mão, que eu executei, que eu não só pautei, porque eu já tive experiência nessas áreas. Na parte jurídica, na parte contábil. Só que qual que é o maior skill? É a parte do T. Então, o que é um profissional T-shaped? Quando ele tem várias habilidades e é especialista em uma. E a minha parte que eu sou mais especialista é a parte de desenvolvimento, só que eu não deixo de ter outras habilidades. E quando você pega tudo isso, você começa a conectar, né? Igual o Steve Jobs fala, connecting the dots, conectando os pontos. E o Steve Jobs fez isso. Tanto é que ele não é programador. O Steve Jobs, ele faltava a aula de programação dele para ver a aula de tipografia, por exemplo. Ele se formou na parte de tipografia. Ele gostava muito disso. E quando a gente pega o sistema operacional da Apple, o Macintosh, qual que foi a disrupção que teve dele em relação ao que tinha na Microsoft, na IBM? Era em relação à parte visual. Então ele construiu uma parte visual agradável. Então ele era muito em cima disso, né? Hoje, todo o conceito que tem na Apple, a parte do Macintosh, o sistema operacional, o iOS, o próprio iPhone, os componentes, são coisas bonitas, né? Quando você pega até dentro do notebook da Apple, o MacBook, quando você abre o MacBook, o hardware, que é a parte física, ele é bonitinho, ele é todo bem desenhado. Ele é muito bem organizado. Ele é bonito por dentro.
onde as pessoas nem veem, né? Uhum. E ele se preocupa muito com isso. Então é uma coisa que ele fazia que eu me vejo fazendo, né? Conectando os pontos e tomando decisão em cima disso. Porque é muito legal você ter conhecimento paralelo das coisas. Quando você está numa mesa discutindo sobre algum ponto específico, você fala aquilo que você sabe e você acha aquilo que você acha, né? E muitas das vezes você vai falar alguma coisa, ó. Essa xícara aqui, ela é arredondada em cima. Beleza, que eu sei. Isso aqui é fato, é óbvio. Só que, pô, eu acho que ela foi feita de tal coisa. Você tá achando, né? Quando você não tem certeza, você tá achando que do que ela é feita. E quando você toma uma decisão, tem outro cara na mesa que vai saber do que ela é feita. E muitas pessoas acham muitas coisas e muitas pessoas sabem muitas coisas. E quando você é um profissional de shaped, você sabe muito e acha pouco. Ficou claro? Ficou. E nisso daí, você consegue prever e ver outras coisas. Como, por exemplo, se eu souber do que essa xícara é feita, eu estou dando um exemplo de uma coisa que eu tenho na mão. Eu vou saber que esse material, sei lá, não pode ficar acima de 50 graus. Então eu vou saber que eu não vou poder esquentar ele. E numa decisão de negócio, quando eu sei a parte técnica do produto, eu sei a parte de promessa, de marketing, parte publicitária, a parte de copy, a parte de escala, eu vou saber, às vezes, quando ele vai poder ser lançado, quando não vai poder, se vai conflitar com alguma data comemorativa, ou no período de escala, se vai fazer sentido, ou se a parte técnica vai ter tempo hábil para conseguir construir o produto em específico, né? É legal você ter esse conhecimento e saber tomar uma decisão. E a parte técnica ajuda muito, né? Porque hoje, quase tudo é feito através da tecnologia. Quase tudo usa, né? A tecnologia para conseguir escalar. Então essa é uma skill bem diferenciada que eu tenho de estar conversando com uma pessoa e falar sobre linguagem de programação, falar sobre arquitetura de software, falar sobre banco de dados, falar sobre escala em cima disso daí. Muito bom. Então, Steve Jobs é uma das referências. Mais alguém? Vou fazer um bate aqui contigo de mentor. O Bill Gates. Bill Gates também. Eu tenho, inclusive, uma foto assinada por ele, que eu ganhei de presente de um amigo. Ele conseguiu para mim. Que é uma foto real, autografada por ele. E o Bill Gates, porque ele é um cara muito doido. Tipo, ele pega pra fazer uma coisa e ele faz. Eu me vejo nisso também, sabe? Uhum. De pegar algo pra fazer. Ele também é um profissional de shape. E ir no mais profundo possível, sabe? Ver o mais complexo daquilo e fazer a coisa mais disruptiva possível. E o próprio Elon Musk, né? Hoje é até modinha falar do Elon Musk, né? Um cara muito conhecido. Mas ele é um cara que... Ele mira no mais impossível, né? Tipo, tudo que ele fez hoje... Ele é um cara que tem uma das montadoras de carro mais bem avaliadas do mundo. A Tesla. Ele é o cara que tem a SpaceX. A maior agência de viagem fora do planeta. Uma viagem pro universo. E contrato com a NASA, que ele tem um projeto, que é a Starlink, de entregar a internet pro mundo todo via satélite. Só que nada disso que ele fez é o que ele queria fazer. Ele nunca mirou nisso. Qual que é o objetivo do Elon Musk? É colonizar Marte. E tudo isso que ele fez para trás, ele fez isso, que são coisas que precisavam ser feitas para esse objetivo dele. Então ele fez coisas grandiosas, gigantescas, que não é o objetivo dele ainda. Uhum. O objetivo dele é colonizar Marte. Uhum. Ele não chegou nesse objetivo ainda, né? Uhum. Ele vai chegar. Entendi. Bora lá. Um livro. Não tenho um livro em mente. Não tem. Uma coisa, acho que você vai ficar até chateada comigo, que eu não tenho um costume de fazer, eu gosto muito de ler. Eu leio muito. Só que eu não sei se é por causa da minha geração, se é por causa de como eu fui criado. É que meu pai lia muito, mas eu não sei porquê. Só que eu nunca fui acostumado a ler livro. Você acredita? O que você lê?
eu leio muito conteúdo rápido. Eu gosto de Onde? pesquisar muito. Conteúdo na internet e conteúdo gringo na internet. Gringo. Geralmente são conteúdos gringos que eu busco. Em fóruns gringos, o que empresas gringas estão fazendo. Um fórum, um site que eu gosto bastante é o InfoQ. Qual? InfoQ. Info, o quê, né? Info, INFO e a letra Q, que em inglês seria InfoQ. Por exemplo, o último conteúdo que eu vi foi como que o iFood... Isso tudo fortalece o T, né? Sim, fortalece o T. Como que o iFood lida com uma Black Friday todos os dias. Por que Black Friday? Qual que é o maior pico de venda de uma empresa? É no Black Friday, não é? De uma empresa que tá... Uma empresa grande. Ou, na verdade, nem uma empresa grande, das empresas que vendem produtos. É na Black Friday. E por que o iFood lida com uma Black Friday todo dia? Faz sentido a gente pedir iFood agora? Não faz. Mas no almoço faz sentido? Na janta faz sentido? Então o iFood, ele tá assim, né? Tem um pedido ou outro. Chega na janta, milhares, dezenas, centenas de milhares de pedidos. Depois ele vai e para. Chega no almoço, milhares de pedidos. No almoço e na janta a mesma coisa, né? Então, eu tava aprendendo como que o iFood lida com picos de você ir de 1.000 pedidos por hora para 500 mil pedidos por hora. Aí tinha um arquiteto de software do iFood fazendo uma palestra de como que em arquitetura eles lidam com isso. Muito bom, muito bom. Ó, uma ótima dica aí pra gente. Eu gostei. Vamos lá, então. Vamos encaminhar para o fechamento. Cara, passou rápido o tempo aqui para mim, hein? Que legal. Muitas... a forma de ver, de fazer, de realizar, de ir além, né? Entre três sócios que estão aí num posicionamento bastante incisivo e de crescimento, né? Aonde você quer chegar? Onde eu quero chegar? O meu desejo, acho que um objetivo que eu tenho, que eu ainda vou ter mais objetivos além desse, mas que eu tenho hoje, é ter mais de um negócio escalado no mundo, voltado para tecnologia, com mais de 10 milhões de usuários. Então, hoje eu vejo a Compaze e eu vejo o R10 Score. Eles já estão acontecendo. Estão acontecendo. Estão encaminhados para isso daí. E na tua percepção, qual é a previsão aí para 2023? O que tu enxerga para frente aí? Para 2023, eu vejo ambos negócios com uma escala muito forte. A Compaze tendo uma escala muito grande a nível nacional e o R10 Score tendo uma escala muito grande a nível internacional. Muito bom. Você é o cara das frases, você é um cara que inspira muito a gente lá nas redes. Uma frase para a gente fechar. Para fechar, acho que é uma frase bem forte. Uma frase forte. Não sei se você vai querer que eu explique ela ou deixe o pessoal pensando. Tu deixa o pessoal pensando, tá. Então. A galera fala muito que a gente tem que ver para crer, né? Tipo, eu tenho que ir lá e ver alguma coisa para acreditar que é real. Mas muitas das vezes, Fernanda, a gente tem que acreditar para ver. Acredite para ver. Acredite para ver. É isso. Faça a gente ver que você esteve aqui conosco. Compartilha com a gente os insights que você teve escutando, assistindo esse podcast. Lembra que nos comentários aqui, Ju, nosso mapa aí ficou top. Já vira aí, mostra para nós. Você pode baixar um mapa mental desse podcast com todos os insights para direcionar os teus aprendizados aí. E eu vou deixar aqui o link de um guia exclusivo que eu fiz para você planejar ou lapidar o seu planejamento de 2023. Ou não importa o momento que você vai estar assistindo esse conteúdo, para que possa fazer a diferença aí nas suas estratégias de planejamento de vida, carreira e para você empreender. Muito obrigada pela oportunidade de te receber aqui no meu podcast, a gente conversar e poder inspirar as pessoas a olharem para a sua vida, para os seus negócios e se desafiarem, Matheus. Muito obrigada. Eu fico feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da minha vida, minha rotina com vocês. Para acompanhar você, deixa aí o canal, o @. É só lá no Instagram, daqui a pouco vai estar tendo conteúdo no YouTube e no Telegram, mas hoje está tudo centralizado no Instagram, @Matheus Gomes, Matheus com TH, @Matheus Gomes, que a gente está lá. Muito bom, muito obrigada. Agradeço.